Bom, e a guerra Israel e Palestina continua, a Palestina sendo sitiada por Israel, Israel praticando um verdadeiro genocídio contra o povo israelense, né, com uma punição coletiva. É bom que se saiba da história, o Hamas cometeu um atentado terrorista contra Israel. Em resposta, Israel aproveita a situação para acabar com a Palestina praticamente. E bom que se saiba também que o território palestino quase todo já foi ocupado por Israel, quando foi criado o território, o Estado de Israel, Estado de Israel. Então, solução para Israel, para os judeus, e sofrimento para o povo palestino. Bom, sobre essa guerra Israel e Palestina, então alguns parlamentares de direita, de extrema direita, aproveitam a situação para fazer aquele jogo sujo, o famoso jogo sujo. Ontem eu falei sobre o Luciano Huck, que criticou a diplomacia brasileira. Hoje ele fez uma meia-culpa. E hoje nós temos aqui a Rosângela Moro. Ela aproveitou essa situação para relacionar Hamas, terrorismo, PT, esquerda, Lula, então fazendo aquele velho jogo sujo. Diante dessa situação aí, desse jogo sujo da Rosângela Moro, a Cátia Abreu ironiza, fala de Rosângela Moro sobre Lula e Hamas. Como se chama quem prendeu sem provas? Uma boa pergunta que a Cátia Abreu fez. Deputada tentou estabelecer vínculo entre o presidente e o grupo armado, no caso a deputada Rosângela Moro. Lembram daquele pessoal que dizia que Lula era inocente? Sim, era inocente, é inocente, continua sendo inocente, e por isso que é presidente pela terceira vez. Então, era inocente, é inocente sim. Então ela continua com o jogo sujo, aquela história de que Lula é ladrão, né? Bom, então ela fez o seguinte: ao tentar associar o presidente Lula ao grupo terrorista Hamas, a deputada Rosângela Moro, União Brasil de São Paulo, foi confrontada pela ex-senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. O embate ocorreu via X, o antigo Twitter. O impasse teve início quando a mulher de Sérgio Moro postou uma imagem com a seguinte frase: lembram daquele pessoal que dizia que Lula era inocente? Então, hoje eles estão dizendo que o Hamas não é terrorista. A postagem segue a linha de outras manifestações que a deputada tem feito desde o início dos conflitos no Oriente Médio. Quer dizer, isso para alimentar os seus assédios. A ex-senadora, contudo, logo rebateu. E como se chama quem prendeu sem provas? Amassando e fabricando provas falsas. Como chama aqueles que deixaram o judiciário depois de cumprir missão de afastar Lula do jogo e viraram ministro? Os questionamentos de Cátia Abreu fazem menção à atuação de Moro na Operação Lava Jato. O senador foi responsável pelas condenações de Lula, que posteriormente foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Como o Globo noticiou, Rosângela e Sérgio Moro têm remodelado seus discursos e aderido a pautas mais conservadoras. Antes da guerra, a deputada assinou o pedido de urgência do Estatuto do Nascituro, no intuito de barrar o STF em uma possível legalização do aborto. A parlamentar também deu aval ao projeto que visava anistiar Bolsonaro da inelegibilidade. Portanto, jogo sujo aí da Rosângela Moro, querendo relacionar Lula ao grupo terrorista, né, ao Hamas. E é bom que se diga, embora o Hamas tenha praticado um ato terrorista, o Hamas ainda não é considerado pela Organização das Nações Unidas um grupo terrorista, pelo menos até hoje, 15 de outubro de 2023, muito embora essa seja a narrativa colocada, imposta pela grande mídia tradicional, pela grande mídia burguesa.
Mas é bom que se diga também que Israel está praticando um genocídio contra o povo palestino. Contra o povo palestino. Mas é vergonhoso o silêncio da grande mídia nesse sentido. A gente só vê alguma coisa, algumas denúncias, por exemplo, no caso de jornais e revistas de esquerda, que mostram, por exemplo, olha só, de tantos mortos que tem, crianças palestinas degoladas, corpos jogados, inclusive, tantos mortos, tantos corpos que estão sendo colocados até em caminhão de sorvete. Essa é a questão. Mas vamos a outra questão também. O Sérgio Moro, ele não perde a oportunidade para mostrar a sua ignorância, extrema ignorância. Moro é detonado nas redes após atacar Lula e o próprio Brasil. Ex-juiz suspeito, hoje senador, disse que o Brasil não tem relevância internacional. Destaca aqui o Brasil 247. O ex-juiz suspeito, senador Sérgio Moro, foi detonado nas redes sociais após usar sua conta no X para atacar a diplomacia do governo Lula e ainda acrescentar que o Brasil não tem relevância internacional. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra do Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas, disse Moro. As reações foram instantâneas. Bom mesmo era quando tinha ministro batendo no peito de orgulho pela perspectiva de ser pária internacional, né? Lembra quando o governo se negava a seguir o básico e jogou seus cidadãos para a morte? Comentou no internauta. O Brasil não tem relevância internacional, diz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-candidato indicado ao STF, ex-ministro de Jair Bolsonaro, ex-apoiador de Bolsonaro e futuro senador caçado, disse outro internauta. Égua, tu precisas muito tratar a tua obsessão com Lula na terapia e parar de falar besteira na interwebs, disse outra postagem criticando o tom de Moro. Bom, essa posição do Sérgio Moro é no mínimo vergonhosa, para não dizer outras coisas, porque ele está jogando contra o Brasil, contra a diplomacia brasileira. Você ser, por exemplo, um adversário político de um outro político, de um partido, isso não é problema. Agora, não precisa ser imbecil, não precisa ser idiota, não precisa ser irresponsável, não precisa ser ignorante, a ponto de ser contra a diplomacia brasileira, ao posicionamento do Brasil, de destaque do Brasil nesse momento, no governo Lula, diante dessa guerra Israel e Palestina. Então, o Sérgio Moro perdeu uma oportunidade a mais, né, de ficar calado. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor Nunes. Este é o seu canal, Professor Nunes.js. Se você se interessa por sociologia política, cinema, literatura e atualidades, este é o seu canal. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.